Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as primeiras indústrias. Então pegue o seu livro e abra na página de número 82. Como você sabe, ao longo de toda a história, nós podemos perceber que existem várias mudanças que aconteceram por alguns motivos. E um dos motivos é porque existiu um aumento muito grande da população mundial. Então, por conta disso, precisou ser ajustado algumas coisas para atender toda a população. E essa grande demanda em relação a objetos, por conta do aumento da população, teve que acontecer uma grande mudança na hora da produção. Então é bom lembrar, antes tinha uma quantidade de pessoas, lógico que não foi de um dia para o outro, mas houve sim um aumento da população e pela demanda da população, houve também uma mudança na hora de produzir coisas para a própria população. Essa mudança, nós chamamos ela de Revolução Industrial e ela começou na Inglaterra. No meados do século XVIII, que foi quando começou, o artesanato, a produção mesmo das pessoas sem ser máquinas, começou a não dar conta disso. Por isso que houve o surgimento de máquinas que dessem conta dessa produção por conta do aumento da população. O objetivo principal das máquinas era produzir mais quantidade em menos tempo. E essa mudança foi o começo de tudo que hoje nós conhecemos como indústria. Eu peguei agora o livro na página de número 82. Você vai ver algumas imagens, então acompanhe comigo os textos. Eu estou agora na primeira imagem. O texto diz o seguinte: as primeiras indústrias foram as de tecelagem. Os fios e os tecidos eram feitos com teares mecânicos movidos à energia do vapor, pois ainda não havia energia elétrica. Tudo começou pelas roupas que nós vestimos. Então, como a demanda era muito grande, houve uma necessidade de mecanizar isso, colocar máquinas ao invés do trabalho manual das pessoas, que demandava muito mais tempo. Na segunda imagem diz assim: para transportar os produtos industrializados e a população cada vez mais numerosa, foram desenvolvidos trens, também a vapor, pois naquela época o petróleo ainda não era usado como combustível. Então, para ter essa facilidade de se locomover de um lado para o outro e ser muito mais rápido, houve a criação de trens. Só que, como aqui diz, não era como o petróleo, que hoje nós usamos a gasolina. Nesse caso, ele era a vapor, era usado o carvão para que o trem se movesse. E por último, a última imagem diz assim: as fábricas ou indústrias eram de propriedade privada, ou seja, pertenciam a indivíduos ou a empresas. Homens ou mulheres eram contratados como empregados e trabalhavam em troca de um salário. Então começou a haver essa contratação em massa de pessoas, porque por mais que existissem as máquinas, ainda precisava do homem, do trabalhador, para fazer algumas atividades que eram muito importantes. Hoje nós temos leis que ajudam o trabalhador, tem algumas normas, algumas protocolos que precisam ser seguidos, mas naquela época não existia isso. Então, muitas vezes havia um trabalho muito excessivo, de muita quantidade e sem cessar. E também tem uma coisa que é muito importante vocês entenderem, saberem, conhecerem sobre isso. É que as crianças que eram maiores de 6 anos, elas podiam trabalhar naquela época. Não existia uma restrição que existe hoje. E por conta de não existir leis que ajudassem o trabalhador, muitas vezes o trabalhador ganhava um salário muito pequeno ou apenas ganhava alimentação e moradia. Hoje nós contamos com leis que ajudam o trabalhador em relação ao salário, em relação a benefícios que ele precisa ter pela carga horária que ele tem, e principalmente um ponto que em questão que é bem relevante é que as crianças elas não podem trabalhar, e é a partir dos 15 anos que elas conseguem trabalhar como menor aprendiz, mas ainda assim a carga horária é bem pequena. Porque o que acontecia naquela época? Muitas crianças saíam da escola para ir trabalhar e acabavam não estudando. Eu gostaria de falar com vocês agora sobre o Você Sabia? Diz assim: as primeiras máquinas industriais funcionavam a vapor, pois não havia energia elétrica naquela época. Mas como funciona uma máquina a vapor? Você sabe? Bem, o texto diz assim:
O vapor produzido pela água aquecida exerce uma pressão sobre as engrenagens da máquina, movimentando-as. Então era um trabalho muito mecânico, mas era muito mais rápido que uma pessoa fazer manualmente. Hoje em dia, o vapor ele ainda gera energia elétrica e isso acontece nos Estados Unidos. Mas dentro das fábricas ainda existe uma demanda muito grande em questão de elétrica, coisa que anteriormente não existia porque não tinha realmente, né? Agora é sua vez de colocar em prática aquilo que nós conversamos agora. Então pegue o seu livro e faça a página de número 84. Qualquer dúvida, você pode procurar a mim, no caso se for meu aluno, ou alguma das outras professoras. Até a próxima aula, espero que você tenha gostado. Tchau!